passou aqui. Sim. Ela era já da Umbanda e ela me chamou um dia pra ir. E eu ainda com cara de pau, ainda falei que ia só pra fazer uma análise jornalística. Olha que mentirosa. Era só pra ver como que era, pra conhecer o ambiente. Nessa época minha mãe era viva ainda, meu pai não mais. Eu já estava desviada da igreja. E eu fui por curiosidade, a princípio. Mas eu lembro até hoje que no dia que eu pisei lá e eu falava, Deus não deixa nada entrar em mim, Deus não deixa nada. É o temor, né? Ainda tinha o temor ali bem vivo, né? Dentro do coração, né? Era. Mas o temor não durou muito, né? Porque eu acabei ficando lá durante 3 anos. Eu ia. Minha mãe também não sabia, coitada, morreu sem saber que eu estava indo lá. Que eu ia escondido, né? Porque se eu contasse um negócio desse pra ela, eu acho que ela morria mais cedo. Ela não sabia, mas eu ia. E nesse meio tempo, eu lembro de uma história que eu conto muito, que quando meu pai estava doente no hospital, que ele passou uma semana, né, antes dele falecer no hospital, ele tinha uma igreja lá em São Paulo e ele pediu para um pastor cuidar da igreja até ele se recuperar. E aí eu lembro que a gente foi no culto e no final do culto, esse pastor chamou a minha mãe e falou assim, irmã, Deus manda dizer para você que essa doença do seu filho não é para morte, é para vida. E eu ouvi isso, e a gente ouviu isso e falou, glória a Deus, né? Vai ficar tudo bem, é só uma fase, tudo ótimo. Deu uma semana, meu pai morreu. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, que Deus é esse que mente? Que Deus é esse que fala que é pra vida e a pessoa morre? Então isso acabou colaborando para que eu me afastasse ainda mais, né? Mexe com a fé, né? Mexe. Né? Mexe com a fé, a gente questiona, a gente pergunta por quê, a gente não entende, a gente fica com raiva de Deus. E uma coisa que a Williana fala é que eu fui para Umbanda para afrontar Deus, e é verdade. Então eu tava com tanta raiva de Deus que eu falava, eu quero ficar o mais longe que eu conseguir dele. Porque eu achava que a Umbanda era o que ia preencher aquele vazio que eu sentia dentro do meu coração. Porque lá eu tinha pessoas para me conversar, eu tinha pessoas que falavam comigo da forma que eu queria que elas falassem, tinham pessoas que falavam aquilo que eu gostaria de escutar. Tanto que quando a minha mãe, ela ficou também uma semana no hospital, pra gente ver como que as coisas são, né? Eu fui, ela estava no hospital e eu fui um dia no centro, uma semana, e perguntei sobre ela, né? Se ela ia ficar bem e tal. E, por incrível que pareça, me falaram uma coisa muito parecida do que tinham falado lá. Falaram, ela vai ficar bem, você pode ficar tranquila, ela vai ficar bem. E aí eu fui, ótimo, ela vai ficar bem. Passou-se uns dias, o que aconteceu? Faleceu também. Faleceu. Mas, diferente do que eu fiz com Deus, eu não fiquei revoltada. Eu pensei, o bem que eles falaram é o bem para ela, não o bem para mim. Eu não posso ser egoísta nesse ponto. Então lá você teve essa conclusão. Visão. Na hora que o pastor falou, já Sim. Deus não... E é uma diferença pequena, né? 2 anos. Não dá para você ter uma mudança tão drástica assim. E hoje, como cristão, se a gente for analisar o que aconteceu, vamos falar bem a verdade, né? Essa doença não é para morte, é para vida. Porque, na verdade, o seu pai partiu para a vida. Sim, exatamente, para a vida. Para a vida verdadeira, né? Exatamente. A gente entende hoje como cristão, né? É difícil de entender quando a gente não tem essa consciência de que vida nós estamos falando. Sim. Né? Mas como cristão, a gente sabe que a morte é só uma passagem, né? A passagem para a vida eterna. É a vida verdadeira, é a vida que nós esperamos, é a vida que nós tanto ansiamos por Jesus, né? Sim. Né? Então... Mas e aí? Aí como é que foi essa... E aí eu fiz o que precisava ser feito, né? Arrumei as coisas e tal. E uma coisa que eu me lembro muito é que nessa época que eu trabalhava nessa empresa, que eu conheci a Williana, conheci outras pessoas, elas foram a família que eu precisava. Então elas não me deixavam sozinhas, elas me enfiavam dentro da casa delas, elas falavam, não, você não vai dormir sozinha não, vem aqui pra minha casa. E iam me buscar. E eu lembro até hoje quando eu fui... E as 2 vezes que eu tive a notícia que o meu pai, tanto meu pai quanto minha mãe tinham falecido, eu estava trabalhando, eu estava dentro da loja, né? E aí a gente fica tão perturbado com a notícia que eu lembro até hoje que
Ao invés de eu pegar minhas coisas e ir embora, eu olhei pra Williana e falei assim, eu preciso fechar meu caixa. Ai, Deus. Porque a gente não sabe o que a gente faz, né? A gente fica tão transtornado que a gente não sabe o que... Sem reação, né? Isso, a gente fica sem reação. E aí eu peguei minhas coisas e fui embora. E com a minha mãe foi a mesma coisa. Eu recebi a notícia que eu estava trabalhando.